Colégio Preveste, construindo com você o futuro. Matrículas abertas, fundamental e médio. Centro 3209-7240, Sul 3209-7300. Colégio Preveste, uma questão de inteligência. Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Hernandes, professor de Química, e vim aqui pensando nesse momento de angústia que vocês estão passando aí, vocês vestibulandos, nesse momento de angústia aí próximo à prova do Enem, próximo à prova da Federal. Então eu vim aqui deixar uma contribuição para vocês. Falaremos de vários assuntos aqui, deixaremos várias dicas e começaremos aqui batendo um papo com vocês sobre radioatividade. Faremos aqui um estudo das radiações, né? Até porque é um assunto que pode ser assim muito forte na prova do Enem. Porque o examinador, a pessoa que vai elaborar a prova, ela tem que relacionar um pouquinho de química com um pouquinho de física e um pouquinho de biologia. E pensando nos assuntos da química que nós podemos relacionar, com certeza radioatividade é um assunto que vai estar forte na prova de vocês. É uma dica, são dicas que nós acreditamos, nós aqui da equipe Preveste, do Departamento de Química, nós acreditamos muito no assunto radioatividade, entre outras dicas que nós passaremos para vocês ao longo da semana. Valeu? Aguarde! Moçada, é o seguinte, quando nós falamos, quando nós trabalhamos com essa ideia do átomo, nós sabemos que o átomo ele vai apresentar duas regiões fundamentais, que seria o núcleo e a eletrosfera. Então, o que você quer dizer com isso? Dependendo da região onde ocorrer uma instabilidade, nós teremos reações diferentes. Se for uma instabilidade envolvendo a eletrosfera, nós temos uma instabilidade química e aí, consequentemente, vai envolver um tipo de reação que nós iremos classificar em reações químicas. Se envolver o núcleo do átomo, nós teremos uma reação, que seria a reação nuclear. Então, quando nós falamos em reações nucleares, quando nós estamos trabalhando com o tema radioatividade, fazendo aí o estudo das radiações, vocês não podem esquecer que é um fenômeno exclusivamente nuclear. E no núcleo do átomo nós temos quem? Os nêutrons e também os prótons. Quando um átomo fica instável, ele começa a emitir radiações. Radiações do tipo alfa, radiações do tipo beta e radiações do tipo gama. Vejam bem, quando nós falamos aqui em emissão alfa, o que nós temos que guardar aqui? Que são partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, E é muito semelhante ao núcleo de hélio, porque se vocês observarem na tabela periódica, o átomo de hélio ali na família 8A, ele vai apresentar 4 em cima e 2 embaixo, que seria massa 4 e o número atômico 2. Então é muito semelhante aí ao átomo de hélio, que são jogados em alta velocidade para fora de um núcleo instável. As partículas alfa são partículas que possuem carga elétrica mais 2, devido aos prótons e massa igual a quanto? Igual a 4. Então não esqueçam, falou em alfa, é 4 em cima e 2 mais embaixo. Ok? A representação da partícula alfa seria como? Seria então 4 em cima e 2 mais embaixo. Olha só, quando um determinado átomo ele emite uma partícula alfa, o que vai acontecer? Isso aí seria a primeira lei da radioatividade. Isso aí, pessoal, com certeza vai ser fatal nos exames que vocês vão fazer agora de final de ano. Quando um determinado átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico ele vai diminuir 2 unidades e o número de massa diminui 4. Como a alfa é 4 em cima e 2 mais embaixo, emitiu uma alfa, a massa diminui 4 e o número atômico diminui 2 unidades. Vejamos nesse exemplo aqui, eu tenho um átomo de urânio, cuja massa é 235 e o número atômico 92, ele vai apresentar aí 92 prótons.
Observe o seguinte, quando ele emite uma alfa, a sua massa vai diminuir o quê? 4, então ele sai de 235 e vem para 231, e o número atômico aqui, ó, vai diminuir o quê? 2 unidades, então ele vai sair de 92 e vai vir para quanto? 90, ok? Observe que a equação nuclear mantém um balanço de massas e de cargas elétricas nucleares. Vamos manter aí como se fosse, né, na verdade, uma lei de Lavoisier que está sempre presente aí na prova da Federal, né? Essa ideia de conservação das massas, ela tem que estar presente, tá? Então isso aí seria referente à emissão de partículas o quê? Alfa. Uma outra partícula seria a partícula beta, né? A beta, pessoal, na verdade são constituídos aí por elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo também que vai ser o que? Instável. A representação da beta seria então 0 em cima e menos 1 embaixo. Esse menos 1 é como você tivesse aí praticamente um elétron, então vai ser uma massa muito pequena, tá? E aí ela pode ser, a única coisa que ela tem seria um elétron, então ela vai ser comparada como se fosse um elétron, daí esse 0 em cima e o menos 1 embaixo. Então, o que nós temos? Muita gente pergunta o seguinte, em função de que quando um determinado átomo emite uma partícula beta, a sua massa permanece constante e o número atômico aumenta de quê? De uma unidade. Como que a gente vai entender, professor? Por que essa questão assim de aumentar de uma unidade? Por que esse átomo, quando ele emite uma partícula beta, o número atômico aumenta de uma unidade? Nós temos uma situação aqui que, como o núcleo do átomo, nós temos nêutrons e prótons. Essa partícula beta, ela é formada a partir da decomposição, como se fosse a decomposição de um nêutron. Então, vejamos aqui, ó, eu tenho um nêutron, né, 1 em cima e 0 embaixo. Quando ele se decompõe, ele vai emitir aqui, ó, pela equação no balanceamento aqui, ó, seria o que? Um próton. Isso faz com que o número atômico aumenta de uma unidade, porque da decomposição desse nêutron ocorre a formação de um próton. Aí eu vou ter aqui, ó, essa partícula aqui que seria um elétron, não é isso? Porque ocorreu a emissão de uma beta, e eu vou ter também a emissão de um quê? De um neutrino. Não esqueçam que essa beta é semelhante ao quê? A um elétron. Então, eu vou ter aqui, ó, isso aqui, ó, essa partícula beta, não é? Juntamente com esse neutrino, na verdade, eles são formados em função aqui, ó, da decomposição deste nêutron proveniente do núcleo do átomo. Então, por isso que quando emite uma beta, o número atômico aumenta de uma unidade, porque na decomposição deste nêutron aqui, ó, nós temos uma situação que ocorre a formação do quê? De um próton. Olha só, e isso nós chamamos de segunda lei da radioatividade. A primeira lei foi referente à emissão de partícula alfa, agora a segunda lei, que seria a lei de Soddy-Fajans-Roussel, que vai ser referente à emissão de partículas o quê? Beta. O que ela diz aí? Acompanha na tela aí. Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de uma unidade. E seu número de massa permanece o quê? Inalterado. Ele vai permanecer o quê? Constante. Galera, olha o exemplo que eu tenho para vocês aqui, ó, que seria o bismuto de massa 210 e número atômico 83, tá? Lembrando assim, às vezes o aluno fica na dúvida, onde que é o número de massa, onde que é o número atômico? Nós temos dois valores, o maior valor ele é sempre o quê? O número de massa, independente de estar em cima ou embaixo, né? No caso da tabela periódica ocorre essa inversão, mas eu tenho uma situação aqui, ó, que não tem assim... Que nós padronizamos que o número de massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Então, quando ele emite uma beta, observe que formou o polônio aqui, ó, com o mesmo número de massa, eles são isóbaros, né? Sempre quando ocorrer a emissão de beta, vai formar um isóbaro, que tem o mesmo número de massa. E o número atômico aqui, ó, moçada, aumentando do que? De uma unidade. Então, quando um determinado átomo emite uma partícula beta, a sua massa permanece constante e o número atômico ele vai aumentar o que? Uma unidade. Então, observe do mesmo esquema que a equação nuclear mantém o que? Um balanço de massas e de cargas elétricas o que? Nucleares. E isso, na verdade, vai seguir aí a lei de Lavoisier. Olha só, as emissões gama. Emissões gama é o seguinte, as emissões gama são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz. A representação dela vai ser o que? 0 em cima e 0 embaixo. Então a alfa ficou 4 em cima e 2 mais embaixo,
A beta seria 0 e menos 1 e a gama seria o que? 0 e 0. Observe que no caso da gama, ela não vai ser considerada uma partícula, porque para que seja uma partícula, obrigatoriamente tem que ter o que? Massa. A alfa tem 4 em cima, então eu posso considerar de partícula o que? Alfa, porque ela tem massa 4. Esse menos 1 da beta, pelo fato de receber um elétron, ela vai ter também uma massa, mesmo que seja uma massa pequena, uma massa de um elétron. Então eu posso considerar também uma partícula o que? Beta. Agora no caso da gama, como é 0 em cima e 0 embaixo, ela não apresenta massa. Então nós iremos considerar que vai ser uma onda o que? Eletromagnética, semelhante o que? À luz. Pessoal, um tipo de questão que tem muita chance de ser cobrada aí nas provas de vocês no final do ano, um modelo seria essa questão que eu vou apresentar para vocês. Então observa aqui, ó, quando um átomo emite uma partícula alfa e em seguida duas partículas betas, os átomos inicial e final, letra A, tem o mesmo número de massa, são isótopos radioativos. Letra C, não ocupa o mesmo lugar na tabela periódica. Letra D, possui números atômicos diferentes. E letra E, são isóbaros radioativos. Como que vai ficar essa resolução para vocês aqui, ó? Observe que ele colocou aí para vocês, ó, que eu tenho um determinado átomo, né, que eu chamei aí esse átomo de Y, não é isso? Que ele tem um certo número de massa e um certo número atômico. Ele emitiu aí, ó, uma partícula alfa e duas partículas beta, formando o quê? Um novo elemento químico, cuja massa eu chamei de massa linha e Z', que seria o número atômico. Então, fazendo esse balanceamento de massa, como é que ficaria? Essa massa no reagente, que seria A, vai ser igual ao quê? Como foi uma alfa, vai ficar o quê? 4 mais o quê? A linha. Igual essa equação aí, beleza? O Z ali, ó, igualando a parte de baixo, ficaria o quê? Z é igual a 2, mais vezes menos, porque a beta é menos 1, vai dar menos, então menos 2 mais Z'. O que vai acontecer aqui, ó? Z vai ser igual ao que? A Z'. Então teremos aqui uma situação onde tem mesmo número atômico e diferentes números de quê? De massa. Então nós podemos falar aí, ó, que eles são o quê? Isótopos, tá? Então formaremos aí então átomos que são isótopos. Então são isótopos radioativos, letra B. Então isso é a possibilidade de uma questão que pode ser cobrada aí para vocês, né? Uma questão semelhante, vejamos bem essa outra questão aí, ó. Ao se desintegrar o átomo de radônio, né, 222,86, nós temos dois valores, o maior é sempre a massa, emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O número atômico e o número de massa do átomo final são respectivamente. Então, fazendo o balanceamento aí, montando a equação. Então, eu tenho esse átomo de radônio, 222 em cima e 86 embaixo. Ele vai emitir o que? 3 alfas, 4 beta, formando um novo elemento químico. Vamos montar a equação. Como é que vai ficar aí? Ó, esse 222, né, seria o número de massa, e 86 seria o número atômico. Vamos pegar aqui, ó, inicialmente em relação ao número atômico. Eu tenho aqui 86 é igual a 3 vezes 2, porque são 3 alfas, né? Cada alfa tem 2 embaixo, mais 4 vezes menos 1, porque são 4 betas e cada beta é menos 1 embaixo, mais esse átomo com o número atômico Z que vai ser formado. Igualando a equação aí, você vai fazer a continha e vai observar que o número atômico vai ser igual a quanto, moçada? 84. Do mesmo jeito que nós igualamos a parte de baixo, nós igualaremos também a parte de cima. Vai ficar o que? 222 é igual a 3 vezes 4, que é a massa da alfa, e nós temos 3 alfa, mais 4 vezes 0, que vai dar 0, mais a massa do outro átomo X que vai ser formado. Vamos resolver essa continha aqui, né, observando o joguinho de sinal, bem tranquilo, nada demais. Essa massa vai ser igual a 210. Então, o novo elemento, ele tem número de massa 210 e número atômico o quê? 84. Não esquecendo que desses dois valores, o número de massa é sempre o maior. Então, o número de massa que está em cima 210 e o número atômico embaixo 84, então ficando aí letra A. Galera, olha só, presta atenção aqui. Nós falamos então das leis da radioatividade, primeira e segunda lei, falando aí da emissão de partícula alfa e beta e como que isso aí pode ser cobrado. Uma outra situação que pode ser cobrada também é referente ao quê?
ao poder de penetração e, consequentemente, aos danos biológicos. Vamos aproveitar o gancho e vamos falar assim, ó, poder de penetração, danos biológicos e a velocidade de cada uma dessas radiações. Coloquei aqui para vocês, ó, um esqueminha referente ao poder de penetração das radiações. Observem que a alfa, ela tem 4 em cima e 2 mais embaixo. A beta vai ser 0 e menos 1 e a gama vai ser o que? 0 e 0. Como a alfa tem maior massa, consequentemente ela vai ter um poder de penetração que vai ser menor e isso vai proporcionar o que? Uma velocidade menor e também diminuindo aí nos danos biológicos, né? Então, pelo fato da alfa apresentar uma maior massa. Agora, do outro lado extremo, a gente tem a gama que é 0 em cima e 0 embaixo. A gama, ela não tem massa, então a sua velocidade vai ser maior, o seu poder de penetração é maior e, consequentemente, tende a causar mais danos o quê? Biológicos. Quando nós falamos em danos biológicos, nós temos que levar em consideração principalmente o que? O câncer de pele. Então, vejam bem no esqueminha aqui, ó. Observe que a alfa, como ela tem maior massa, ela pode ser retida por uma folha de papel, um tecido. A beta, ela já passa por essa folha de papel ou tecido e fica retido aí em 2 milímetros de chumbo. Agora a gama, ela passa pela folha de papel, passa por 2 milímetros de chumbo aí e vai ficar retido aí nesse bloco de chumbo da espessura que seria maior então. Então o que dá para falar? Não esqueçam, então que a alfa tem menor poder de penetração por apresentar maior massa. A gama, como ela não tem massa, sua velocidade é maior, o seu poder de penetração é maior e, consequentemente, tende a causar mais danos biológicos. E no caso da beta seria intermediária, de médio poder de penetração, médio danos biológicos. Não esquecendo que, embora eu coloque aí médios danos biológicos, ela já pode levar à morte, né, pessoal? No acidente do Césio 137, que tivemos aqui em Goiânia em 1987, a radiação que o Césio emite com maior intensidade seria a radiação que? Beta. Então não esqueça desse detalhe relacionado aí ao poder, né, de penetração das emissões radioativas. Galera, um assunto também aqui, ó, que a gente não pode deixar de falar também dentro desse bate-papo de radioatividade seria o período ou tempo de meia-vida. Quando nós falamos em período ou tempo de meia-vida, seria o tempo necessário para que uma amostra radioativa perdesse então 50% de sua massa. Observe o nosso esquema aqui, ó. É como se eu tivesse uma situação onde a massa inicial aqui, ó, seria 100%, né? Passaria um período, essa massa inicial 100% M0, passaria um período, ela perderia 50% de sua o quê? Massa. Então essa massa ficaria reduzida ao quê? A metade. Passaria um outro período, mais uma vez ela perderia 50% de sua massa. Então sairia, por exemplo, considerando a inicial 100%, decairia 50%, que por sua vez iria decair para 25%, 12,5%, 6,25% e assim sucessivamente. De modo que essa massa, ela nunca vai ser igual a zero. Por quê, pessoal? Você consegue falar por que essa massa ela nunca vai ser igual a zero? Isso foi questão da Federal agora de meio do ano, para você construir o gráfico da massa em função do tempo. Por que essa massa ela nunca vai ser igual a zero? Isso aí os nossos colegas da matemática sabem falar muito bem, porque essa curva, né, esse decaimento radioativo, ele segue então uma curva de uma equação exponencial. Essa curva exponencial, ela tende a zero, mas ela nunca vai ser igual a zero. Não esqueça desse detalhe aí. Então vamos acompanhar aqui, ó, o enunciado da questão. Ó. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas, partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância radioativa restará após o que? 32 horas. Nós podemos fazer a aplicação direta da fórmula ou então fazer a partir de uma outra resolução, de modo que esse decaimento vai caindo de metade em metade. O tempo é a quantidade período vezes o período. Esse tempo 32, cada período 8 horas, então x aqui que é igual a 4, que indica a quantidade de período, nós temos então x que vai ser igual a 4, vamos substituir aqui, ó, nessa equação, onde a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. A massa inicial 100, a massa final nós queremos e x a quantidade de período que agora vai ser
4. Então ficaria 100 dividido por 2 a quarta. 100 por 16, que daria 6,25 gramas, que seria a massa final. Uma outra maneira de resolver essa questão, como nós já sabemos que vai passar aí 8 períodos, né, porque cada período seria de 8 horas. Se passou 32 horas, então porque vai passar então 4 períodos, não é? De 8 iria para 16, né? De 8 horas seria para 16 horas, de 16 iria para 24 horas e de 24 passaria até chegar aí 32 horas. Então, eu teria uma massa de 100 gramas, passaram 8 horas, vai para 50 gramas, de 50 gramas, igual eu falei para vocês, sempre decaindo de metade em metade, então vai para 25 gramas, passaria mais 8 horas, até agora deu um total de quê? De 24 horas, decairia mais um período, chegando a 12,5, e no caso aqui, como foram 32 horas, seria 4 períodos, então essa massa final seria de 6,25 gramas. Então presta atenção nesse tipo de questão, que embora uma questão assim, bem clássica, é uma questão que tem muita chance de você compreender como que isso aí pode ser cobrado nas questões do Enem, a partir das relações aí mostrando o gráfico de decaimento radioativo, sendo uma equação exponencial, ou até mesmo numa questãozinha aí discursiva de segunda fase. Tá joia? Fiquem atentos em relação a isso aí. Olha só, depois de falarmos aí um pouquinho de decaimento, né, um pouquinho de período ou tempo de meia-vida, nós não podemos esquecer também dos tipos de reações nucleares. Nós temos 2 tipos de reações nucleares. Uma seria a fissão nuclear, e a outra reação que seria a fusão nuclear. Quando nós falamos em fissão nuclear, acompanhe na tela que, na verdade, eu vou ter um átomo grande, ele vai colidir com um nêutron e vai formar átomos o quê? Menores, átomos menores relacionados à quantidade de prótons. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho urânio, né, que tem número de massa 235, e número atômico 92, ele vai colidir aí com um nêutron, esse nêutron vai fissionar esse átomo, formando aí átomos menores, que seria o átomo de bário e o átomo de quê? De criptônio. Então eu tenho um átomo maior formando átomos o quê? Menores, então dessa maneira está ocorrendo a fissão. Observe também, diferentemente da fusão, nesse processo de fissão nuclear aqui, ocorre a liberação de outros 3 nêutrons. Estes outros 3 nêutrons vai desencadear uma reação em o quê? Em cadeia. Diferentemente aqui, no caso da fusão nuclear. Observe aqui, a fusão nuclear. Quando nós comparamos aquela fissão que nós mostramos anteriormente com a fusão, observe que na fusão aqui, nós já temos átomos pequenos, não ocorre a colisão com nêutron, esses átomos pequenos, eles vão colidir entre si, formando átomos o quê? Maiores. Então, por exemplo, naquele exemplo da fissão, né, onde o principal exemplo seria aí a bomba atômica, agora aqui nós já temos como exemplo aqui, né, as reações que ocorrem a formação do átomo de hélio, que seria um átomo maior, essas reações que ocorrem no Sol, e não esqueçam também que nós temos uma bomba chamada bomba H, que seria a bomba de hidrogênio. Então olha só, recordando, na fusão eu tenho átomos pequenos colidindo para formar átomos o quê? Maiores. Um exemplo seria o Sol e a bomba H. Na fissão, eu já tenho um átomo maior que colide com o nêutron, formando átomos o quê? Menores. Um exemplo seria o quê? A bomba atômica. Toda bomba, pessoal, para ser acionada, nós precisamos, é o que nós chamamos de energia de ativação, que seria o quê? A quantidade mínima de energia necessária para que a reação ocorra. No caso da bomba atômica, a energia de ativação ela vai ser dada a partir da explosão do TNT, que seria o trinitrotolueno, vocês recordam muito bem. E no caso da bomba H, a bomba atômica ela vai servir de espoleta, então ela vai servir como se fosse energia de ativação para a explosão da bomba H. Então vamos na sequência, seria assim, o TNT explode, fornece energia para acionar a bomba atômica. No caso, com a explosão da bomba atômica, ela fornece energia para a explosão de quem? Da bomba H. Então, para vocês não esquecerem, olha a dica,
A bomba H é um exemplo de fusão. A bomba atômica é um exemplo de quê? De fissão. Quem que é mais potente? Responde aí, a bomba H ou a bomba atômica? A bomba H, pessoal, a bomba H ela é muito mais violenta. Então, se a bomba H ela é mais violenta do que a bomba atômica e ela é um exemplo de fusão, a fusão, a energia liberada na fusão vai ser muito maior do que a energia liberada no quê? Na fissão. Aí fica fácil de vocês responderem o porquê que nos reatores nucleares nós temos um processo de fissão. Porque a energia liberada ela vai ser menor do que na fusão, por isso ela pode ser o que? Domesticada, por isso ela pode ser o que? Controlada. Beleza? Então não esqueça dessa comparação entre fusão nuclear e fissão nuclear. Fusão, átomos pequenos colidindo para formar átomos o que? Maiores. Exemplo da fusão, bomba H e o Sol. Na fissão, eu já tenho átomos maiores colidindo com o nêutron, é uma reação de cadeia, por isso que libera nêutron, formando o que? Átomos menores. E o exemplo aí seria o que? A bomba atômica. Quando nós comparamos a fusão com a fissão, embora os dois processos ocorrerem com liberação de energia, a energia liberada na fusão é muito maior do que a energia liberada na fissão. Por isso que nos reatores nucleares nós temos então um processo de fissão. Como que esse tipo de questão pode ser cobrado no seu vestibular? Acompanhe aí. Olha só, pessoal, nessa reação aqui, ó, que a própria questão falou que é uma fissão, por que isso aqui é uma fissão? Eu tenho um átomo maior, que seria o átomo de urânio, né, que tem 92 prótons, colidindo com o nêutron, formando outros átomos menores aqui, que seria o rubídio, e um outro átomo X ocorrendo a liberação de nêutron, até pelo fato de ser uma reação em cadeia. Ele fala aí, ó, o produto que está faltando seria quem? Nós temos que fazer então um balanceamento de massa. Observe que a massa total antes aqui, ó, ficaria o quê? 235 mais 1, porque eu vou ter apenas um nêutron, isso no reagente. Igual aqui, ó, no produto, eu tenho o quê? 90, a massa de X, que seria o quê? A, mais 2 vezes 1, pelo fato de ter 2 nêutrons e cada nêutron tem apenas massa 1. Fazendo, né, igualando aqui, ó, fazendo as continhas, nós teremos uma massa que vai ser igual a quanto? 144, beleza? Então já dá para ver aqui que nós temos 2 elementos de massa 144 e do mesmo jeito que nós fizemos essa combinação de massa, né, esses valores que estão em cima, nós teremos que fazer também a combinação dos valores que estão embaixo para descobrir o número atômico desse átomo X. Então ficaria o que? 92 mais 0, né, que seria o total aí no reagente, vai ter que ser igual ao total do produto, ficaria o que? 37 mais Z mais 2 vezes 0. Então, fazendo essa continha, Z seria quanto? 55. Então, nós teremos massa 144 e número atômico 55. Então, seria a letra E, o átomo de césio. Galera, então assim, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez com uma videoaula, né, nesse momento de ansiedade aí na sua prova do Enem que está chegando, no seu vestibular também que está bem próximo. Então isso aí é um pouco assim da nossa contribuição aqui do Colégio Preveste, né, para diminuir um pouco a sua ansiedade. Desejamos vocês, né, uma excelente prova, principalmente os nossos queridos alunos do Colégio Preveste, e que nós podemos nos encontrar aí numa próxima oportunidade com mais uma videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente na Unidade Centro 3209-7240, no Preveste Sul, na Unidade Sul 3209-7300, ou pelo site da escola. Acesse o site da escola e deixe o seu recado, www.preveste.com.br. Não esqueçam, Preveste, uma questão de inteligência. Boa prova, até mais, pessoal!